paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Livro da Gincana, Atos dos Apóstolos, amém? Amém. Capítulo 12. Vamos ler do primeiro, do 12, do 1 ao 11. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternas de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante dos povos guardavam a prisão, diante da porta. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegando à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todo o que o povo dos judeus esperava. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Uma passagem bem conhecida, né? E o Espírito Santo falou ao meu espírito. E o tema dessa mensagem é: nosso Deus frustra os planos do inimigo. Diga para o teu irmão: nosso Deus frustra os planos do inimigo. Glória a Deus. A cada dia, irmãos, o diabo ele tenta, ele arquiteta, ele, né, como a gente viu naquele estudo do desânimo, daquela ilustração de como fazer o homem de Deus pecar. E ele mandava, os diabos estavam em uma reunião, né, e querendo saber como fazer o homem de Deus pecar. E ele dizia: já sei, vou dar dinheiro. Satanás dizia: não, isso já foi feito. Vou colocar uma mulher no caminho. Não, isso já foi feito. Vou colocar desânimo nele. Isso você consegue. E é planos, eles arquitetam. Como é que eu vou fazer ele cair? Como é que eu vou fazer ela cair? Né? Como o pastor André fala, o diabo ele é o maior dos estudiosos do homem, né? Porque Deus ele não nos estuda, ele sabe quem nós somos, porque ele nos criou, ele sabe. O diabo não, ele nos estuda. Eu estava dizendo outro dia para uma pessoa que estava na dúvida sobre quando o diabo sabe das coisas. E ela tinha até uma dúvida, né? Aparentemente para mim foi até uma coisa assim surpresa. Ela falou: se eu escrever, eu sei que o diabo não lê minha mente, ela me perguntou. E que só Deus conhece a minha mente. Mas se eu escrever, o diabo sabe. Na cabeça dela, se ela escrevesse, o diabo não ia saber daquilo. Tá entendendo? E eu falei para ela que não, que o diabo também via o que a gente escrevia. Que a única coisa que o diabo sabe quando a gente aceita a sugestão dele, quando é? É quando a gente está agindo conforme aquela seta que veio. Ele jogou uma seta na nossa cabeça. Aí a gente começa a ficar chorando,
começa a ficar angustiado, não quer mais sair de casa, seta da depressão, né? E como é que ele sabe que eu aceitei? Porque ele está lendo a minha mente? Ele está sabendo o que eu estou pensando? Não. Pelas atitudes que eu estou tomando de acordo com aquilo que ele lançou. É assim que ele sabe. Quando ele lança uma palavra e a gente em voz alta diz: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, eu não aceito isso. Ele viu que você não aceitou. Agora, quando a gente começa a ficar chorosa, ficar desanimada, ele sabe que você aceitou e começa a investir mais ainda. Então ele sempre vai tentar algo para nos deter, para nos derrubar. E aqui na pessoa de Herodes, né, ele estava sendo usado pelo inimigo. E a gente vê aqui que ele prendeu Pedro e o intuito dele era matar. Não era? Pedro não ia escapar dali se fosse por Herodes. Mas uma coisa maravilhosa, irmãos, é que nesse versículo 6, que diz assim: quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo, né, entre os irmãos. Ou seja, enquanto ele estava tramando, Deus estava agindo. Enquanto o inimigo está tramando, naquele mesmo momento que ele está tramando, Deus está agindo para nos dar vitória. Deus está mandando o anjo dele para nos livrar da morte, para mostrar que somente Ele pode e que tudo só acontece quando Ele permite. Naquela mesma noite eu me lembrei de Esther, capítulo 6, capítulo 6, versículo 1. Diz que naquela mesma noite Deus tirou o sono do rei e mandou trazer os livros das crônicas. Que noite? Na mesma noite que Amã tinha preparado uma forca para Mardoqueu, para o justo Mardoqueu, para o servo de Deus Mardoqueu. Então naquela mesma noite sumiu o sono do rei. Aleluia. Irmãos, o Senhor não dorme. É fiel essa palavra. O guarda de Israel não dorme, não toscaneja, ele não pisca. Ele trabalha por aquele que nele espera, creia nisso. Né? Tem um ditado maligno agora que tem nas músicas: os sonhos de Deus não podem morrer, porque os sonhos de Deus são maiores que os meus. Isso é maligno, Deus não sonha. Sonhar é característica de quem dorme, Deus não dorme. Sonhar é característica de quem não pode realizar as coisas. Tudo que Deus quiser Ele faz. Operando eu, quem impedirá? Que sonho que Deus tem, irmãos? Isso é maligno. Quem sonha é o homem e quem realiza é o Deus Todo-Poderoso. Então creia que enquanto estão tramando pelas tuas costas, Deus está agindo, Deus está te livrando, Deus está te dando vitória. Eu disse para essa pessoa que o diabo lançou uma seta nela através de um sonho, e ela me contou o sonho, e eu falei para ela: não aceite isso, que isso é uma seta do diabo. No sonho o diabo dizia até que daqui a um ano ela ia morrer de câncer. E ela ficou desesperada, ficou passando mal. E eu falei para ela: a última palavra é de Deus. Se você estiver na presença dele, eu ainda falei, ainda se Deus quiser nos levar, irmãos, de qualquer enfermidade, Ele é que determina. Não importa a forma que vamos sair daqui, o importante é como vamos sair daqui. Se Jesus não vier arrebatar a gente, né, e a gente parte antes, que importa como é que a gente vai partir? De que tipo de enfermidade, se é de enfermidade, o que importa? O que importa é a nossa vida com Deus, é a salvação da nossa alma. Amém. Isso é o que importa. Então não deixe que o diabo te prenda em cadeias de medo de morte, medo de doenças, porque ele joga seta, ele aprisiona. Pedro podia estar ali dentro com medo, né? Ai meu Deus, eu vou morrer, mas aqui não diz que ele estava orando, né? Como em outro episódio, Paulo e Silas, um cantava, outro orava, mas com certeza ele estava orando, porque ele era um homem de oração, ele era um servo de Deus, ele era um servo que verdadeiramente confiava em Deus, né? E a gente vê aqui que no versículo 7, ele diz assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor,
e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Deus enviou o seu anjo para livrar a Pedro. E Deus vai enviar o seu anjo nesta noite para nos livrar. Deus vai enviar o seu anjo nesta noite para mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Foi assim com Daniel também, não foi? Vamos dar uma olhada rapidamente. Uma passagem bem conhecida, Daniel, capítulo 6, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Irmãos, Deus continua enviando o seu anjo. Deus continua enviando o seu anjo para dar vitória aos servos dele. Está aqui bem claro, ó. Não tenho, diz aqui, ó, fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante deles, também do rei, ou seja, ele estava sendo acusado injustamente, né? E Deus ali fez a justiça dele. Então pode ter a certeza, Deus continua enviando o seu anjo e livrando, e envergonhando Satanás, e fazendo que o servo de Deus prevaleça. Glória a Deus. A gente vê outro episódio que está em Isaías capítulo 37, passagem também bem conhecida. Vamos ler somente um versículo, Isaías 37. Rapidamente, aquela passagem de Senaqueribe. Versículo. Deixa eu aqui. 37, 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Deus agiu e enviou o seu anjo. E envergonhou aquele que afrontou, né, o Deus vivo, que quis tocar no povo de Deus. Porque, irmãos, aquele que trama contra nós está tramando contra Deus. Está mexendo com o nosso Deus. E ai daquele que se levanta. A gente vai ver lá na frente que esse Herodes, ele morreu com medo de bicho, que intentou contra a vida de Pedro. Ele não deu a glória que pertencia a Deus e diz que o anjo o feriu. Provavelmente pode ser até o mesmo anjo que tirou Pedro da prisão. Não podemos informar, mas não importa. Sabemos que Deus envia o seu anjo. Glória a Deus. E a gente vê aqui nesse episódio que Senaqueribe afrontou o Deus vivo, né? E queria tocar no povo de Deus. Aquele que se levanta contra a tua vida se levanta contra Deus. Aleluia. E Deus vai fazer justiça e Deus vai tratar. A forma que Deus trata não sabemos. Aqui a gente viu que foi morto 185.000. Lá Herodes morreu, mas teve um que Deus chamou, escolheu, que foi Paulo. Se levantou contra o povo de Deus. Deus deu uma chance a ele, uma oportunidade de salvação. Ele agarrou com unhas e dentes e Deus mudou o quadro da vida dele. Então, como Deus vai tratar com quem se levanta contra ti, não importa como, o importante é que Ele vai tratar. O importante é que Ele vai fazer justiça. E tudo que vier a acontecer com aqueles que se levantam contra nós, com aqueles que intentam contra a nossa vida, a gente vai glorificar o nome do Senhor. Então pode ter certeza que Deus continua enviando o seu anjo e frustra os planos do inimigo. E o que prevalece é os planos do nosso Deus. Jó falou no capítulo 42:
Sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É o dele que não é frustrado. O do diabo é envergonhado. Daqueles que querem ver o teu mal é envergonhado. Porque só o do nosso Deus prevalece. E o plano dele para aqueles que são fiéis a ele é vitória. É luta, é prova, mas com a certeza da vitória. Estou convosco todos os dias. Na prova, na tristeza, na angústia, ele está conosco. Então, ele estando conosco é certeza da vitória. O que me chamou a atenção também foi no versículo 9. Preste atenção o que ele diz no versículo 9. E saindo o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Irmãos, às vezes acontece coisa na nossa vida, né, da parte de Deus, que Deus traz, que a gente fica em êxtase, a gente fica, meu Deus, mas o que está acontecendo? Isso é real? O que está acontecendo? É igual aquele salmo que me fugiu agora da mente. Qual é o salmo? Que diz que aqueles que quando Deus libertou o seu povo do cativeiro, éramos como os que sonham. Sabe, é uma coisa assim fantástica quando Deus age ao nosso favor. A gente fica, meu Deus, mas como é que é isso? Como é que está acontecendo? Isso é real? Eu estou sonhando? A alegria não é dúvida, não. É uma coisa tão tremenda, tão extraordinária, que mexe com essa estrutura natural, que não suporta essa presença, que não suporta a manifestação de maravilha, porque o nosso Deus, ele é real, irmãos. E ele verdadeiramente age. Imagina, você está numa prisão, daqui a pouco você se encontra lá fora, você vê a porta maior, a mais forte, se abrindo sozinha, e você vê, ué, meu Deus, onde é que eu estou? Será que é um sonho? Né? Será que eu estou vendo? É uma visão? Mas o nosso Deus não nos deixa sem resposta. E no versículo 11, né, está bem claro, ele diz assim: Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. O diabo espera a tua morte. O diabo espera que você caia, que você fique na lama comendo bolota, sendo pisado e sendo humilhado por ele. Aqueles que sorriem para você muitas das vezes esperam que você se dê mal, que você não consiga. É isso que eles esperam. Mas Deus envia o seu anjo e frustra os planos do diabo. E Pedro caiu em si, viu? Não é um sonho, não é uma visão, é real. Deus me visitou, ele enviou o seu anjo e me livrou. Deus o livrou da morte. Irmãos, Deus nos livra da morte todos os dias. Da morte física, da morte espiritual. Deus nos livra, ele envia o seu anjo e nos livra, ele guerreia por nós. Não desista, tão somente seja fiel. O segredo é ser fiel. Porque Pedro não era um homem qualquer, era um homem, mas não um homem qualquer. Era um homem santo, que se santificava. E é isso que Deus quer de nós, amém? Então que a gente venha sair daqui nesta noite, mais ainda com a certeza de que o nosso Deus, ele frustra os planos do inimigo. E vai frustrar, e ainda esses meses, esses dias, Deus vai fazer chegar ao nosso ouvido aquilo que a gente nem esperava. Eu creio que dessa forma que aconteceu, Pedro não estava esperando. Eu sei que ele sabia que Deus poderia livrar, mas da forma que foi, que ele ficou fora de si, é assim que Deus vai fazer conosco. Vamos ficar fora. Meu Deus, como é que pode? Eu não estou acreditando. E ele vai dizer: sou eu, meu filho. Sou eu, minha filha. É assim que eu faço. Para aqueles que honram o meu nome, para aqueles que glorificam o meu nome, é assim que eu faço. Envio o meu anjo e dou a vitória. Amém? Deus em Cristo Jesus nos abençoe com essa palavra. A Ele toda honra e toda glória. Amém.